a série de mensagens na exposição da carta de Paulo aos Romanos. Hoje à noite nós vamos para o capítulo 6 de Romanos, nos versículos 1 a 14, para fazermos uma exposição da palavra de Deus intitulada Quebrado o Poder do Pecado. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai bondoso, abrimos a Tua palavra, e juntamente com a Tua palavra também está aberto o nosso coração, a nossa mente. Estamos prontos agora, Deus, para recebermos, todos nós, a iluminação deste texto sagrado. Portanto, ó Deus, lança luz agora em cada mente, em cada coração, para que todos nós saiamos daqui abençoados, alimentados, através da iluminação da Tua palavra, através da exposição desse texto bíblico, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quebrado o poder do pecado. Queridos irmãos, um dos maiores teólogos da Inglaterra, chamado N.T. Wright, deu aula durante muito tempo em grandes universidades
da Inglaterra, dentre elas a principal, que é a Universidade de Oxford. Wright escreveu uma série de comentários, um deles eu tenho em casa, que é Paulo para Todos, livretos, são alguns livretos. E no comentário que ele escreveu desse trecho de Romanos, ele ilustrou com a seguinte história a aplicação desse texto que Deus usará para falar ao nosso coração hoje à noite. Uma mulher perdeu o marido. E ela, apaixonadíssima pelo marido como era, mandou embalsamar o seu esposo e o colocou em um caixão com tampa de vidro à porta da sua casa. Depois de alguns anos, ela foi fazer uma viagem. E lá nessa viagem, na qual ela iria ficar uns 6 meses, salvo engano, ela se apaixonou por um outro homem. E se casou com esse outro homem. E vieram ambos, lógico, casados, morar na casa onde ela morava. E o novo marido daquela mulher, quando chegou na casa, deu de cara com o falecido. E ele perguntou para ela: minha querida, o que é isso? E ela disse: esse é o meu ex-marido. Ele falou: não tem como eu nem entrar nessa casa, nós vamos sepultar o seu marido morto. E é lógico, ela concordou. Sepultaram o marido. E entraram na casa e viveram felizes para sempre. A analogia de Wright, ela é muito propícia para a análise desse texto com respeito ao poder do pecado. O pecado, na verdade, já foi quebrado, mas tem muito crente que permanece com o pecado embalsamado na porta da sua casa. Guardem essa ilustração, ela será muito útil durante essa mensagem. Mas, para uma introdução geral da mensagem, queridos irmãos, eu faço uma declaração que é muito importante para a compreensão desses 14 versículos, e além da compreensão desses 14 versículos, também para o restante do capítulo 6, do verso 15 ao 21, e também para a compreensão do capítulo 7. E a declaração é esta: aqui, nesse texto especificamente, está apresentado o posicionamento contra a graça libertina. Aqui nesses 14 versículos, o apóstolo Paulo vai mostrar o posicionamento neotestamentário, o posicionamento bíblico contra a graça libertina. E o que é a graça libertina? A graça libertina era uma doutrina corrente naquela época que dizia: uma vez que a graça de Deus é superabundante, e se eu peco hoje e peço perdão pelo meu pecado, Deus me perdoa, então isto significa que eu posso pecar à vontade. Posso adulterar, eu posso roubar os outros, eu posso até assassinar alguém, mas se eu me arrepender de fato, a graça de Deus é suficiente para me levar ao perdão. E aí então posso pecar à vontade. Paulo, sabedor disso, então ele vai mostrar para nós, nesses 14 versículos, também, como disse,
nos versículos posteriores e no capítulo posterior também, que a graça de Deus não pode ser usada para libertinagem. Isso ficou muito claro nos 14 versículos que nós acabamos de ler. Porque uma vez que as pessoas adotam a graça para viver de maneira libertina, deliberadamente em pecado, eles já estão automaticamente anulando a graça de Deus. E nós entenderemos isso na exposição do texto que acabamos de ler. Colocado isso, irmãos, antes de avançarmos, é bom lembrar que os defensores da doutrina da graça, a qual é chamada pelos que se contrapõem a ela de libertina, os defensores dessa doutrina usavam inclusive as próprias palavras do apóstolo Paulo no capítulo 7, principalmente o versículo 19, no qual Paulo diz que o pecado que eu não quero cometer, eu acabo cometendo, porque eu não dou conta de transpor essa guerra. Ele diz isso no versículo 19 do capítulo 7, e os argumentadores hereges diziam, para aí, se Paulo, que é Paulo, fala desse jeito, então eu posso também pecar à vontade. Se Paulo não se sentia forte para vencer o pecado, eu também não preciso me sentir forte para vencer o pecado. Eu não tenho que lutar contra o pecado. Os que caíram nessa se deram mal. Mas eu quero dar uma mergulhada nesse texto com os irmãos, a partir de agora, para mostrar a vocês duas realidades em relação ao pecado na vida dos salvos. Quantos salvos nós temos aqui hoje à noite? Só levanta a mão assim para os anjos anotarem. Para os salvos, são duas realidades em relação ao pecado na sua vida que é salvo. Logo, essa proposição já diz que nós, os salvos, pecamos. E Paulo assume isso em Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8. Ele assume. Os salvos pecam. Quais são as duas realidades em relação ao pecado na vida dos salvos? Vejamos. Apesar do presbítero Ivanês dizer que os textos mais difíceis caem para ele, sei não, né, pastor Roberto? Eu sou muito abençoado com as ministrações dos irmãos aqui. Primeira realidade, queridos. O poder do pecado foi quebrado através da morte. Estamos falando de realidade no mundo espiritual, irmãos. Porque o que é realmente real, primeiro é estabelecido no mundo espiritual. Não no tempo cronológico que nós vivemos, mas no tempo kairos, que é o tempo do mundo espiritual. É o tempo que não tem passado e nem futuro. No mundo espiritual, o poder do pecado foi quebrado através da morte. É a primeira realidade. Agora preste atenção. O poder do pecado foi quebrado através da morte de Jesus e também através da nossa morte em Jesus. Como disse na ilustração inicial, o grande problema daquela época e o grande problema da nossa época e possivelmente o grande problema da maioria das gerações é que o defunto chamado pecado, com quem éramos casados antes da nossa conversão, ainda continua na porta da nossa casa.
Mas o poder do pecado, segundo Paulo, aqui nos versículos 1 a 7, o poder do pecado foi quebrado através da morte de Jesus na cruz e através da nossa morte em Cristo. De maneira, meus queridos irmãos, que em Cristo os regenerados significa nascido de novo, salvos. Em Cristo, os regenerados estão mortos e sepultados. Por 3 razões. Antes de analisarmos as 3 razões, diga comigo assim: eu estou vivo aqui, mas eu sou um morto-vivo. Na verdade, no mundo espiritual, todos nós regenerados, todos nós morremos em Cristo Jesus. Mas vamos às 3 razões pelas quais os regenerados estão mortos e sepultados em Cristo. Primeiro, a primeira razão, porque os regenerados morreram para o pecado. Olha os versos 1 e 2. Que diremos, pois, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A obra que foi feita através da morte de Jesus na cruz, foi feita através da nossa morte em Cristo Jesus, nos matando, queridos irmãos, para o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Nós que morremos para o pecado, nós não podemos continuar vivendo no pecado. Bate a mão no peito e fala bem assim: eu estou morto para o pecado. Porque eu sou regenerado. Pode dizer aleluia por isso? E mais ainda, queridos irmãos, em segundo lugar, em Cristo os regenerados estão mortos e sepultados por uma segunda razão. Porque os regenerados foram batizados na morte de Cristo. Olha os versos 3 e o 4, a parte A, quando Paulo diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Aleluia! Sabe o que isso significa, meus queridos irmãos? Que no mundo espiritual, perdoe-me se isso aqui for muito novo para algumas pessoas, mas vai lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem ao Ivanês, ao pastor Roberto e aos demais pastores e presbíteros aqui, que eles estão aptos para esclarecer isso. Mas só tocando para deixar bem claro para nós que o poder do pecado foi quebrado através da morte. Aqui especificamente nessa segunda razão, irmãos, ser batizado, e isso sem dúvida alguma inclui também o batismo nas águas, que na verdade é o símbolo do outro batismo que foi acontecido quando nós recebemos Jesus, quando nós fomos batizados nele. Prestem atenção nisso aqui. Quando Paulo está dizendo aqui nestas palavras que nós fomos batizados em Cristo na sua morte, e nós fomos sepultados com Cristo na sua morte também, ele está dizendo exatamente o seguinte: quando nós recebemos o Evangelho, nós fomos incluídos, imergidos.
É o significado da palavra batismo, imersão. Nós fomos imergidos na obra da redenção, realizada na cruz do Calvário, realizada na morte de Jesus Cristo, de forma que os regenerados, eles foram batizados na morte de Cristo. Todos os efeitos da morte de Jesus na cruz, hoje estão sobre a vida minha e sua, que somos nascidos de novo, que fomos regenerados, porque na verdade, toda a nossa velha natureza no mundo espiritual, ela foi morta na cruz do Calvário. É só uma questão de tempo para ela não nadar nas águas do batismo e se levantar de novo. É só uma questão de tempo, mas ela já está morta. Wright, o teólogo que mencionei na ilustração, ele diz o seguinte, muito interessante. Assim como o diabo já está vencido. Quantos creem nisso? Creio ou não creio? O diabo está vencido ou não está, irmãos? Derrotado. Mas ele continua aprontando? Sim, ele continua aprontando. Até o dia que seja efetivado já o destino dele. O nosso velho homem é a mesma coisa, já está morto? Sim, Paulo diz, mas ele continua lutando. Ele continua lutando, apesar de no mundo espiritual já estar morto. Esta é a segunda razão pela qual os regenerados em Cristo estão mortos e sepultados. A terceira e última razão. Em Cristo, os regenerados estão mortos e sepultados por uma terceira razão, que é porque os regenerados foram crucificados com Cristo. Isto significa, irmãos, recepção total da regeneração. Olha os versos 6 e 7, o que Paulo diz, ele diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que literalmente, nós fomos levados ao Calvário para termos em nós a totalidade da regeneração. Preste atenção no que eu vou te dizer. Como palavra de Deus, Deus nos olha desta forma. Não que Ele deu o aval para o pecado acidental na nossa vida, não. Mas é uma garantia que esse pecado acidental, ele tem recurso para ele. Não é permissão para uma graça libertina, não. Mas o grande fato é que, queridos irmãos, essa realidade é muito forte. O poder do pecado foi quebrado através da morte de Jesus e da nossa morte e sepultamento com Ele. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir amém? É certo que muitos pensam assim, talvez alguns aqui estejam pensando assim agora. Mas então por que eu peco? Por que esse velho homem está sempre tentando tomar as rédeas da minha história? Por que esse velho Elmiro está sempre tentando assumir as rédeas? Por que esse velho eu? Então a outra realidade vai nos dar a clareza total desse dilema. Por pura iluminação de Deus e por pura iluminação para nós hoje à noite, e revelação de Deus ao apóstolo Paulo nesse texto extraordinário. Aleluia. Em segundo lugar, queridos irmãos, a outra realidade, a segunda realidade, o poder do pecado foi quebrado através da vida. Glória a Deus.
Em Cristo Jesus, é o argumento do apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, eu só não vou em direção daquela cruz por causa da filmagem ali, mas no argumento de Paulo, naquela cruz, Jesus morreu, matando, quebrando o poder do pecado. Mas a morte não foi a única realidade. A segunda realidade é que ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E o argumento de Paulo parte por aí. Ele vai argumentar dizendo que o poder foi quebrado através da vida, através da ressurreição. E no mundo espiritual, queridos irmãos, conosco aconteceu a mesma coisa. É por isso que eu tenho certeza, e eu sei que vocês também têm essa certeza, que ao partirmos desse mundo, nós estamos na vida eterna com Cristo Jesus. É porque o poder do pecado foi quebrado através da vida que nos foi dada. E a palavra vida, no contexto neotestamentário, não é a palavra bios, que é traduzida em muitos locais do Novo Testamento por vida, mas é a palavra zoe, que é a palavra de vida para sempre, vida eterna. É dessa vida que Paulo está falando. O poder do pecado foi quebrado através da vida. Assim como Cristo ressuscitou no mundo espiritual, nós também, esse também inclui todos os regenerados, todos os salvos, assim como Cristo ressuscitou, esse é o argumento de Paulo, todos nós salvos, regenerados, nascidos de novo, ressuscitamos também. É justamente por isso que Paulo vai dizer aos coríntios que nós somos nova criatura. Aleluia! Porque o pecado, ele foi vencido através da morte, mas ele foi vencido, quebrado também através da vida. E queridos irmãos, através de 4 constatações, aprendemos com Paulo que os regenerados estão ressurretos e vivos. Ressurretos, analisem comigo, é a mesma analogia de Paulo. Cristo ressuscitou para morrer de novo? Só respondam sim ou não. Vou fazer a pergunta, alguns irmãos não pegaram. Olha só, Cristo ressuscitou para morrer de novo? Não, ele ressuscitou para nunca mais morrer, glória a Deus. Isso é vitória. Da mesma forma, queridos irmãos, no mundo espiritual, todos nós que nascemos de novo, já ressuscitamos para não morrer nunca mais. É a linha de pensamento de Paulo e nós veremos isso no texto. Através de 4 constatações. Primeira, os regenerados, muito óbvio, os regenerados, os nascidos de novo, os salvos, ressuscitaram com Cristo. Veja a expressão de Paulo no versículo 4b e 5. Ele diz, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Uau, uau, uau. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós já ressuscitamos no mundo espiritual. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Dinha Santa está aí ao seu lado e fala assim, você é um morto que ressuscitou. Glória a Jesus, glória a Jesus. A segunda constatação, irmãos, mostrando que o poder do pecado foi quebrado através da vida.
Os regenerados vivem com Cristo. E a expressão de Paulo é linda, começando com o versículo 6 até o 10. Olha só. Pois sabemos que o nosso velho homem, o velho homem aqui significa o que você era antes do evangelho entrar na sua vida. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não é que a gente vai se martirizar, como alguns teólogos do século XVIII fizeram. Não é a gente se chicotear, se cortar, massacrar o nosso corpo, não. É a gente matar a nossa tendência para o pecado, ações pecaminosas. E ele diz, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sirvamos como escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado, glória a Deus. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Isso tem a ver com a sequência da vida após a conversão. Meu Deus do céu, eu fui crucificado. Daqui fica melhor. Eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo, mas eu ressuscitei. Estou vivo. Agora, queridos irmãos, o que Paulo está dizendo aqui nos versos 6 a 10, que os regenerados vivem com Cristo a partir da morte e ressurreição. Nós já não viveremos no pecado. Vou dizer para vocês, e nós entenderemos isso até o final da mensagem, que não demora. Se tem um que se diz cristão evangélico, mas vive no pecado, ele não foi regenerado. Os regenerados não vivem no pecado. E eu vou mostrar para vocês exatamente o que o Novo Testamento nos ensina sobre o que é viver no pecado. O regenerado, o salvo, o que verdadeiramente nasceu de novo, ele não vive no pecado. Não vive. É isso que Paulo está dizendo. Nós vivemos com Deus e para Deus. A minha vida, desde o dia 6 de fevereiro de 1982, é para Deus. E desde lá, eu não vivo no pecado. Aí um dia desses, falando sobre isso, um aluno do seminário me perguntou, mas pastor, então você não peca mais? Eu falei, peco, mas eu não vivo no pecado. E dei a explicação que vou dar a vocês agora, daqui a pouquinho. De maneira que a primeira constatação é: os regenerados ressuscitaram com Cristo. Quantos são regenerados e estão ressurretos com Cristo? Diga aleluia. Segundo, os regenerados vivem com Cristo, reviveram e continuam, ressuscitaram e continuam vivendo com Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E a terceira constatação. Vejam bem, Paulo torna a coisa mais prática para nós no versículo 11. Os regenerados devem se considerarem mortos para o pecado e vivos para Deus. Não deixe o seu defunto pecado embalsamado na frente da sua casa e enterre esse maldito. Ele já está morto. No versículo 11, Paulo vai falar para nós que os regenerados devem se considerarem mortos para o pecado e vivos para Deus, quando ele diz, da mesma forma, assim como Cristo, ele está dizendo, foi morto, mas reviveu para Deus, da mesma forma, ele diz, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso, meus amados irmãos,
tem a ver com ir além do que simplesmente uma declaração de fé. Isso tem a ver com uma vida para a qual eu sou levado pelo Espírito Santo que passou a habitar em mim para viver acima do poder do pecado e não mais viver no pecado. Aleluia. Aleluia. Na primeira constatação, os regenerados ressuscitaram com Cristo. Os regenerados, segundo, vivem com Cristo. Os regenerados devem se considerarem mortos para o pecado e vivos para Deus. Terceiro. E a quarta e última constatação mostrada por Paulo aqui. Ah, que coisa extraordinária. Os regenerados não podem aceitar o reino e o domínio do pecado em suas vidas. Vamos sepultar este defunto, irmãos. Tira ele da porta da sua casa. Está lá embalsamado. Tira. Os regenerados não podem aceitar o reino e o domínio do pecado em suas vidas. Queridos irmãos, nos versos 12 a 14, Paulo vai nos ensinar que esse deve ser o nosso posicionamento espiritual diante do pecado que vem diante de nós. Todo pecado tem uma influência espiritual para nos levar à prática das velhas coisas para as quais nós já estamos mortos espiritualmente. Então, superar os pecados é uma questão de batalha espiritual. Observem o teor dos versos 12 a 14, leiamos mais uma vez, olha. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. E mais ainda, verso 13, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos da justiça. Aleluia, aleluia. Essa mãozinha direita de muitos que eram muito bravos e que não levavam desaforo para casa, que dava mãozada no pé do ouvido de muita gente que se mostrava contrária a ele, agora tem domínio. E em vez de dar mãozada nos outros, essa mãozinha levanta a Deus e intercede pelos seus inimigos. É disso que Paulo está falando. Essa linguinha, que amaldiçoava os outros, que até chegava a orar contra determinadas coisas e pessoas, essa linguinha agora é usada para pregar o Evangelho. Essa linguinha agora é usada para bendizer o Senhor, para interceder em amor pelas pessoas. O pecado que dominava a minha mãozinha rebelde, não domina mais. O pecado que dominava a minha linguinha de 3 pontas, não domina mais. Posso ouvir amém? Amém, amém. Isso é guerra espiritual no nosso dia a dia. Amém, gente? O maior problema das gerações é que uma boa parte da cristandade continua com um defunto embalsamado, o defunto chamado pecado, embalsamado à porta da sua casa. Já está morto, mas ainda não foi sepultado. Não foi. Amém, gente? Digam comigo assim, bem forte, vai. Digam comigo assim. Existem 2 realidades. Diga bem forte, existem 2 realidades. A respeito da minha vida, que sou salvo, a respeito do pecado.
Diga assim: primeiro, o pecado foi quebrado através da minha morte em Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia por isso? É realidade, gente. Isso é realidade no mundo espiritual. Diga mais ainda: o poder do pecado foi quebrado através da minha ressurreição em Cristo Jesus. Hã? Glória a Deus, glória a Deus. Agora vem, para chegarmos às considerações finais dessa mensagem. Estou na luta aqui para chegar ao final, antes de finalizar o meu cronômetro dos 45. Eu vi que não dava para ficar nos 30. Cadê Valdemar? Está aí? Valdemar diz: não pode passar de 30. Mas de vez em quando ele passa. A título de considerações finais, a maior evidência da regeneração, irmãos, isso não é força de expressão, é realidade puramente bíblica teológica, não testamentária. A maior evidência da regeneração, a maior evidência de que alguém nasceu de novo, é que o regenerado não vive pecando. Como o aluno me questionou na aula, no seminário, dizendo: pastor, então o senhor não peca mais? Eu disse: eu não disse que não peco, eu disse que eu não vivo no pecado. Aí então ele perguntou para mim: então o que é viver no pecado? É muito fácil de entender. Quantas horas você tem de atividade sem estar dormindo? Geralmente você tem por dia. Vou mostrar para vocês, através dessa ilustração, o que o texto neotestamentário nos ensina, tanto na teologia paulina, quanto na teologia joanina. Presta atenção, pense no tempo que você tem no seu dia. Desconsidere quando você está dormindo à noite, a noite do descanso. Vamos jogar aqui? Vamos deixar 8 horas de sono, que é o recomendado, não é? Você tem quantas horas? 12 horas, não é? Não, 16 horas. Eu sou muito ruim de português, por isso não dou conta de fazer essas continhas. Tá, você tem 16 horas de atividade. Viver no pecado é assim? Não, agora pode falar. É porque você estava perguntando só no... Em mais de 8 horas. Eu estou em pecado. Fone no cabo aí, ó. Isso é viver no pecado. A teologia neotestamentária nos diz que aquele que vive no pecado é aquele que está com a maior parte do seu tempo pecando. É viver no pecado. Para aí, irmãos, tem misericórdia de mim. Se tem um membro da Central Vida que está vivendo, vamos jogar em percentual que fica mais fácil para o matemático igual eu, está vivendo mais de 51% em pecado na história da sua vida. Esse indefrético não está regenerado. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Inclusive quando ele vai dizer lá em Romanos capítulo 7, no versículo 19, que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz, e o mal ele acaba fazendo. Ele não está dizendo que ele vive em pecado, ele está dizendo que porque o velho homem ainda está aqui nesse mundo em processo de morte, ele já está morto no mundo espiritual, mas aqui ele está em processo de morte. Por isso nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza todos os dias. Ele está dizendo simplesmente que ele está nessa luta, mas ele não está dizendo que ele está mais pecando do que não pecando. Olhem a biografia de Paulo, um santo homem de Deus.
E João vai confirmar a teologia paulina quando, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, mais claro do que Paulo, inclusive. Paulo gostava de florear as coisas para chegar numa conclusão mais apurada, teologicamente falando. João era mais direto, porque João lidava mais com mente nova convertida. E João diz no capítulo 3, no versículo 9, da sua primeira carta, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Logo, se alguém se converte verdadeiramente, irmãos, ele muda. Afinal de contas, nós somos a igreja conhecida, a igreja evangélica de modo geral, pela igreja dos ex. Todos nós aqui éramos ex-pecadores, inveterados, éramos ex-adúlteros, aliás somos ex-adúlteros, ex-viciados em álcool, drogas, cigarro e tudo mais. Enfim, nós somos ex-praticantes viventes no pecado. Hoje nós somos, graças a Deus, regenerados. Por isso, o nascido de novo não vive na prática do pecado. Essa é a maior evidência da regeneração. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo nos impulsiona para simplesmente dar graças a Deus, porque estamos mortos e ressuscitados com Cristo Jesus, e nós não vamos servir mais o pecado como escravos. Aleluia, aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração e comece a dar graças a Ele, graças a Ele, graças a Ele, graças a Ele pela salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo nome da maioria que aqui está diante da tua presença, nesse culto de adoração ao Senhor. O nome da maioria aqui, Senhor, está escrito no livro da vida. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. Por isso, Deus, nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para o Senhor. Ó Deus, que diante da iluminação desta mensagem soprada sobre o nosso espírito, nós vivamos assim dentro de casa, vivamos assim na igreja, vivamos assim, Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, Senhor, onde pisar a planta dos nossos pés, que nós sejamos mortos para o pecado e vivos para o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré.